Olá! Proteger a mãe e o bebê é um direito fundamental e constitucional e está previsto na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Uma garantia pela manutenção da vida, mas com a pandemia de coronavírus, os números de mortes de mães só no primeiro semestre de 2021 superam todo o ano de 2020 no Brasil. Nos primeiros meses foram registradas mais de 600 mortes de gestantes contra 457 no ano passado inteiro. Os dados são do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 e incluem grávidas e puérperas, ou seja, mulheres que tiveram filho recentemente. A legislação se adaptou à gravidade da pandemia e foi modificada para reduzir os riscos de contágio. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal também ampliou o período da licença maternidade, como o avanço na implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar é Lei, que começa agora. A proteção à maternidade está presente na consolidação das leis trabalhistas, na Constituição Federal de 88 e por meio de outras leis que visam o bem-estar às mulheres trabalhadoras. A empregada gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. As mulheres grávidas que trabalham com carteira assinada têm direito à licença maternidade de 120 dias, que também é estendida para o homem ou a mulher que adotar uma criança até os 12 anos de idade. Para servidoras públicas e trabalhadoras de empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, a licença maternidade é de 180 dias. As mães que voltarem ao trabalho antes de o bebê completar 6 meses de vida têm direito a 2 intervalos de meia hora cada durante a jornada, especificamente para amamentação. Em 2021, em mais um marco na legislação de proteção à mãe e o bebê, o Supremo Tribunal Federal determinou a prorrogação do benefício de salário maternidade, quando houver complicações médicas relacionadas ao parto e necessidade de internação hospitalar da mãe ou do recém-nascido. Desde então, o INSS passou a considerar a data de início da licença e do salário maternidade como sendo o dia da alta hospitalar do bebê ou da mãe, o que ocorrer por último. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Ana Lúcia Gonzalez, procuradora do Trabalho do Rio Grande do Sul e vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Discriminação e Promoção da Igualdade do Ministério Público do Trabalho. E também com a médica ginecologista e representante do Comitê de Mortalidade Materna da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Lucila Nagata. Sejam muito bem-vindas ao Preservar é Lei. Eu começo com a doutora Ana Lúcia perguntando sobre a legislação brasileira, de que forma que ela protege a maternidade e o recém-nascido, doutora. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui no programa. A nossa Constituição, ela garante a licença da gestante e também uma garantia de emprego, que mesmo retornando da licença, ela não possa ser dispensada por um período de tempo, né, que ela possa continuar no emprego após o seu retorno. A gente tem também diversas previsões na consolidação das leis do trabalho, em algumas legislações esparsas, e especificamente agora, no período da pandemia, a gente tem uma legislação recente aí, de maio agora deste ano, que trouxe, então, a possibilidade de a gestante ficar fora do ambiente de trabalho, né, podendo prestar as suas atividades de forma, por meio de teletrabalho, por exemplo, né, à distância, para não ficar frequentando, né, o ambiente de trabalho onde ela possa ser colocada em risco de contágio pelo coronavírus. Isso é muito importante, né, porque infelizmente a gente tem aí altas estatísticas de mortalidade, que certamente a doutora Lucila vai comentar. Infelizmente, o Brasil é o país, né, onde mais estão ocorrendo essas mortes de gestantes e puérperas com Covid. Então, é fundamental, a gente chama isso de precaução, né, princípio da precaução, ou seja, afastar a gestante, a puérpera, da atividade presencial para que ela possa preservar a sua vida e também a vida do bebê, né, muito importante. Lembrando que a nossa Constituição também fala
da prioridade da infância. Doutora Lucila, a gente tem visto aí um número maior de mortalidade materna e o que tem sido feito para reduzir esse quadro? Bom, primeiro, como já foi dito, né, que a doutora Ana falou, desde o ano passado e no serviço público de uma maneira geral, já existe uma lei que protege a grávida até mesmo antes do Covid. E com o aparecimento do Covid, essa lei foi mais rigidamente cobrada, vamos dizer assim, de se afastar todas as gestantes do atendimento ao público, né? Então, mesmo as médicas, né, que trabalham em serviço de saúde, que seria até necessário a atividade dela dentro do hospital pela necessidade que a gente teve em relação à grande demanda de pacientes, essas pessoas foram afastadas dos seus atendimentos aos pacientes. Então, isso daí foi uma coisa que ajudou bastante, ou seja, não só nos hospitais, mas como todos os outros órgãos públicos, né, alguns privados, a gente pediu, né, que essa lei fosse cumprida, de que a gestante deveria fazer trabalho de home office e evitar de atender ao público. E se ela tivesse que ir ao seu trabalho, que ela fosse afastada do atendimento ao público, fizesse atendimentos burocráticos, numa sala mais isolada, sem contato com outras pessoas, né? Então, isso daí já ajudou muito. O que houve também de problema, eu acho que no primeiro momento do Covid, se achou que as gestantes elas não eram um grupo de risco, e elas ficaram muito expostas a isso. E apareceu que começaram a acontecer complicações, principalmente não só dos partos prematuros, mas dessas pacientes começarem a ficar graves, começarem a ocupar as nossas UTIs, começarmos a ter bebês prematuros por conta do Covid, e a mãe grave, às vezes, e a óbito. Então, isso daí que você falou no início da matéria, de que realmente esses primeiros 6 meses a gente teve um aumento importante do número de óbitos maternos, por conta da pandemia, por conta do Covid. Se buscou a federação, esse comitê de mortalidade materna da FEBRAS, buscou forças para que a gente conseguisse que as gestantes fossem grupo de risco, inclusive para vacinação. E vários estados já começaram a vacinar essas pacientes. Primeiro foram só com comorbidades, e agora a gente está pleiteando, como aqui em Brasília já começou, de que sejam vacinadas todas as gestantes sem comorbidades e as puérperas que estejam amamentando, porque esse é o grupo que a gente está vendo que está morrendo muito quando pega a doença de forma grave. Nas estatísticas, a morte por Covid-19 nas puérperas e nas gestantes, ela já está acima da nossa primeira causa, que era antigamente, que era hipertensão e hemorragia. Então, a gente tem que cuidar disso com bastante, assim, em posição à Federação Brasileira, a FEBRAS, que está, assim, muito ativa nesse sentido de dar respaldo ao Ministério da Saúde para que se encampe essa vacinação em massa nas gestantes e nas puérperas. É isso aí. Porque estão ficando sem mães, né, e mães importantes, né, às vezes para cuidar dos outros filhos. Então, assim, a gente está vendo que está se desestruturando uma coisa muito importante, que é a família, né? Essa doença está dizimando não só pais, irmãos, tios, mas mães, né, que é uma coisa que a gente sabe que faz muita falta, e de crianças pequenas. A Agenda 2030 da ONU é um plano de ação global que busca a construção de um planeta melhor. Em 2015, representantes de 193 países traçaram 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis e 169 metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna. Entre as metas está o compromisso de acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. O Supremo Tribunal Federal incluiu uma decisão sobre a ampliação da licença maternidade como um dos avanços da Agenda 2030 no STF, de acordo com os objetivos de saúde e bem-estar e igualdade de gênero. Vamos ver. O primeiro contato do bebê com a mãe após o parto não é apenas um protocolo da Associação de Pediatria Brasileira e Internacional. Esse procedimento, além de fortalecer vínculo entre mãe e filho, ajuda na recuperação, principalmente para quem nasceu antes da hora. Esse contato pele a pele é importante para regular a temperatura, para regular o primeiro contato da sucção, da amamentação e para criar um vínculo afetivo, porque o bebê está saindo de um mundo extremamente organizado para um mundo mais caótico, que é o mundo extrauterino. Então, essa ligação de pele a pele é de extrema importância entre mãe e bebê, para que tenham um vínculo ao longo de toda a vida. Mas nem sempre a mãe e o bebê recebem alta hospitalar no mesmo momento.
A separação, às vezes, é inevitável e o tempo necessário para fortalecer o vínculo entre mãe e filho fica prejudicado. Como não há lei que determine o início da licença e do salário maternidade a partir da alta tanto da mãe quanto do filho, o Supremo Tribunal Federal se posicionou. Os ministros do STF reafirmaram uma decisão do ministro Edson Fachin, que determinou para casos de internação maiores que 2 semanas após o parto, que o início da licença maternidade comece a contar a partir da alta da mãe ou do filho, o que ocorrer por último. Doutora Ana Lúcia, de que forma que o MPT, que está aí participando, né, da elaboração também desse plano, tem contribuído? Como é que está essa situação? Olha, desde o início da pandemia, né, o Ministério Público do Trabalho, ele passou a analisar esses impactos, né, dessa situação de emergência. Então, nós criamos um grupo de trabalho dedicado a esse tema e, por meio desse grupo de trabalho, foram expedidas diversas notas técnicas, orientações internas, né, para que colegas tivessem maior orientação, sim, sobre como proceder, porque era tudo muito novo, né. E nós expedimos, então, uma nota técnica no ano passado, de número 16 de 2020, já antevendo essa questão, né, da necessidade de afastamento de pessoas de grupo de risco, incluindo gestantes e lactantes. Então, esse grupo de trabalho, ele estuda essas questões, faz né, emissão de notas técnicas até para auxiliar, né, muitas vezes empregadores, empregados que ficam às vezes sem saber bem o que está valendo, qual máscara deve usar, a quem recorrer, né, então essa documentação toda está disponível no site do Ministério Público do Trabalho, já na capa do site a pessoa encontra, nas nossas redes sociais também vai encontrar link para esses documentos, para poder melhor se orientar. Então, essa é uma das medidas. Outras medidas, claro, também tem a ver com investigações de situações que chegam ao nosso conhecimento e nos casos em que a gente não consegue resolver extrajudicialmente, né, ou seja, sentando para conversar numa audiência com empresas, com sindicatos, quando não se consegue resolver dessa forma, a gente busca o judiciário também e foram diversas ações que precisaram ser ajuizadas nesse momento, né, para fins de, até, às vezes até de afastamento, de paralisação de alguma situação de surto, né, ou para testagem, ou para garantia de equipamentos de proteção. Mais recentemente, a gente teve algumas decisões com imposição de uso de máscaras do tipo PFF2 em alguns setores econômicos que são estratégicos, né, para que se possa frear essa contaminação, enquanto nós não temos uma ampla vacinação da população. Então, são diversas frentes aí de atuação para que a gente possa colaborar com a diminuição dos impactos, né, dessa doença terrível, não só para a gente conseguir ter menos contágios, mas também para a gente tentar reduzir impactos na questão da empregabilidade e, como no caso das gestantes, das lactantes, a questão da saúde, mas também da preservação do emprego dessas mulheres. Doutora Lucila, a gente viu aí a decisão do STF contribuindo para a licença estendida, a Febrasgo também tem sua contribuição. Queria saber de que forma geral, né, o Brasil contribui aí para a redução desse quadro, para alcançar a meta da agenda aí 2030. Eu acho que todas essas decisões, principalmente desses bebês prematuros, dessas mães que começam a licença maternidade a partir do momento que ou ela ou o bebê, quem sair por último, né, começar a cuidar, que é quando realmente elas vão para casa, né? Então, realmente tem muitos casos que, às vezes, pacientes de bebês prematuros igual essa de 30 semanas, que esse bebê vai ficar aí 2 meses, 3 meses numa UTI, quando o bebê chega em casa é quando ela está voltando a trabalhar, né? Então, essas decisões da justiça realmente são muito importantes, porque essas crianças prematuras que demoram a ir para casa e que a mãe, às vezes, vai sem essa criança, mas ela está indo todo dia na UTI desse bebê, né? Quando ela tem a satisfação de receber esse bebê em casa, que ela vai poder curtir, fazer esse relacionamento melhor do vínculo, né, mãe-criança, mãe-bebê, de ficar cuidando, acarinhando o dia inteiro, é a hora que ela tem que ir para voltar ao trabalho. Então, eu acho que a justiça reconheceu isso, né? Eu acredito
que até muitas pessoas que trabalham na justiça já passaram por essa situação. E eu acho que é uma coisa que realmente dá força, né, e melhora e muito, né, a qualidade não só dessas crianças, como dessas mães também, né? E o Preservar a Lei faz agora uma pequena pausa. A gente volta já. O Preservar a Lei está de volta e o assunto hoje é a proteção à maternidade. Uma lei recente beneficiou as gestantes durante a pandemia e com todos os direitos garantidos. Outra vantagem é que, mesmo trabalhando em casa, a futura mamãe também precisa contar com a infraestrutura necessária para o trabalho. A Lei 14.151, sancionada em 2021, determina que as empresas devem manter as colaboradoras gestantes em trabalho remoto enquanto durar o estado de emergência de saúde pública. Vamos ouvir agora o depoimento da diretora executiva da ONG Prematuridade sobre o assunto. Vamos ver. Estou aqui para falar da importância da lei que permite que as funcionárias gestantes trabalhem remoto durante a pandemia, trabalhem de casa, façam home office. Essa lei veio muito a calhar e ela é de extrema importância. A gente precisa proteger as nossas gestantes e os nossos bebês. Com a Covid, o cenário da prematuridade no Brasil, que já era grave, nós temos em torno de 12% dos nossos bebês que nascem prematuros. São 340 mil famílias que passam pela experiência da prematuridade todos os anos e com a Covid esse quadro se agravou. Então, poder estar em casa mais segura, não precisar circular em transporte público, na rua, para as gestantes é uma garantia de que estarão um pouco mais protegidas. É importante sempre manter todas as medidas de higiene, vacinação. Nós sempre primamos pela priorização das gestantes dentro dos grupos de vacinação prioritários, então justamente para proteger essas mulheres e seus bebês. Nós estamos vendo aí nascer uma geração de crianças, uma legião de bebês prematuros, muitos deles órfãos. A Covid acaba levando a óbito muitas dessas mulheres e a gente não quer que isso aconteça. Aumento de prematuridade, de índice de mortalidade materna, de morbimortalidade infantil, bebês natimortos, a situação é muito séria. E por isso essa lei é muito importante para garantir mais segurança para as nossas gestantes, que elas fiquem em casa trabalhando remotamente e dessa forma menos expostas então à infecção pelo coronavírus. Bom, a gente já abordou esse assunto, doutora Ana Lúcia, no primeiro bloco, mas falamos assim de forma mais rápida, agora aprofundando. Se a trabalhadora estiver num regime aí de pessoa jurídica ou num contrato temporário, como é que é feito? Se não for viável o trabalho remoto, ainda assim, essa trabalhadora vai ter trabalho e renda garantidos? Como é que funciona essa lei? Olha, se a trabalhadora é registrada, carteira assinada, como a gente diz, né? Não importa se ela é temporária ou se ela tem um contrato de prazo indeterminado, né? De qualquer forma, ela vai ter essa garantia prevista em lei. Agora, se ela é uma trabalhadora que está prestando serviço de uma outra forma que não seja via carteira assinada, pode haver alguma dificuldade, provavelmente ela vai ter que recorrer à justiça se a pessoa que estiver se beneficiando dos serviços dela não tiver essa, digamos assim, noção, né, de que a maternidade precisa ser protegida acima de qualquer outro interesse. Então, pode haver alguma dificuldade, né? Esse é o problema, justamente, dessas formas de contratação que envolvem precarização. Pela lei da reforma trabalhista, essa pessoa pode acabar prestando serviço por meio de uma pessoa jurídica, mas sem ter esse respaldo de uma pessoa jurídica verdadeiramente constituída que tenha capital necessário para se manter numa situação em que ela não pode prestar serviço ou que ela não pode prestar serviço de forma presencial. Então, esse é uma das oportunidades da gente rever determinadas formas de contratação que foram permitidas na reforma trabalhista. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm
um contrato de trabalho intermitente, que não tem um horário fixo, né, que ela não tem nenhuma remuneração fixa, ela não sabe quanto vai receber no final do mês. Então, são todas formas de contratação que envolvem maior precariedade dos vínculos, né, e isso pode acarretar uma dificuldade de compreensão, de interpretação, mas eu não tenho dúvida de que se a situação for levada ao judiciário, deverão ser situações que serão decididas em favor das gestantes, né? Porque o que se pretende proteger aqui é um bem maior, que é a vida, né? Se a mãe acaba morrendo e tem aí o bebê órfão, de que forma que a justiça, com essa nova lei, dá um respaldo para a família? Eu acho viável, sim, buscar uma reparação em termos de indenização, por exemplo, né? Se ficar demonstrado que a contaminação ela decorreu da prestação presencial do serviço, de que houve uma negativa de que o trabalho fosse prestado de forma remota, é viável, sim, pedir uma reparação. Mas a gente espera que isso não ocorra, né? Porque a reparação financeira, ela não traz a vida de volta, né? O ideal realmente é que essa mulher possa ser afastada do serviço presencial com a preservação da remuneração, para que possa, claro, alimentar a si e a sua família, e para que a gente possa ter esse momento da vida protegido, né, tanto as mães como os bebês, né. Eu acho importante a gente lembrar que a maternidade, ela não é um projeto individual, né. Eu acho que a gente, como Estado, como sociedade, tem que começar a entender que a maternidade é uma questão coletiva, né? Quando a gente protege a vida de mães e de bebês e a infância, a gente está protegendo a própria sociedade, né? A gente precisa garantir isso, né? E é muito comum atribuírem à mãe uma responsabilidade individual como se só ela coubesse, muito ao casal, coubesse preservar a vida do bebê, cuidar da infância, né? E, na verdade, é uma responsabilidade que é de todos nós, enquanto sociedade, né? Para que a gente possa ter um futuro, realmente. Doutora Lucila, é uma decisão difícil de tomar, da mãe, por exemplo, de ir ou não trabalhar numa situação de pandemia e ainda mais quando ela não tem garantia. Isso está ligado diretamente ao número crescente de mortes por conta aí do coronavírus, não é isso? É isso. Por exemplo, na minha área, né, vou falar da minha área que eu vi, naquela época tiveram vários colegas, mesmo às vezes início de gestação, teve o lado do apavoramento, aquelas que não queriam ir porque realmente tinham medo, mas tiveram aquelas que, por serem médicas, aquela coisa do tentar ajudar e cooperar com os colegas que estavam sobrecarregados, que queriam mesmo gestantes estar na linha de frente ajudando. Então, assim, mas a gente viu que realmente é importante que essas gestantes, elas se preservem, né, no seu domicílio, evitando o contágio com outras pessoas, evitando as aglomerações, quando sai de casa usar máscara. Então, a gente viu que isso é importante. Mas, num primeiro momento, realmente fica aquela dubiedade, né? Eu tenho muitas pacientes, mesmo aqui de consultório, que querem continuar trabalhando, acham que aquele local que elas trabalham não é um local de risco. Mas, às vezes, são pacientes que têm atendimento ao público, né? Que trabalham com clientes, com outras pessoas. Então, assim, é difícil a gente saber, né? E o mundo inteiro está aprendendo com ela agora. Então, alguns tabus foram desmistificados, algumas coisas a gente aprendeu a lidar melhor, mas a coisa do isolamento, do distanciamento social, do uso da máscara, dos cuidados, né, higiênicos de lavar as mãos, usar o álcool em gel, isso daí eu acho que não vai mudar tão cedo. Então, eu acho que algumas coisas a gente vai ter que aprender. É difícil dizer assim o que é certo, o que é errado, mas eu acho que se a gente puder prevenir, né, esses óbitos, essas doenças nas nossas gestantes e nas nossas crianças, né, o risco dessas crianças ficarem sem mãe, eu acho que a gente, infelizmente, neste período, até a gente ter uma estabilização, uma vacinação já de quase todo mundo ou toda a população brasileira, a gente vai ter que manter essas grávidas em casa, sim. E no Brasil, a vacina, por exemplo, a doutora estava falando que pode contribuir de uma forma positiva para reduzir mortes de prematuros. E eu ainda alio mais uma questão. Tem muitos prematuros nascendo com anticorpos, né, doutora?
Já tem trabalhos mostrando que de mães vacinadas ou de mães que já tiveram Covid, de que esses prematuros já têm os anticorpos contra o vírus. Então, mas é isso que eu estava falando anteriormente, né? Eu acho que a gente está aprendendo com essa doença, a gente ainda vai ter muita coisa, muitas novidades, eu acredito, mas essa coisa da higiene, prevenir a prematuridade, é aquilo que eu já falei também anteriormente. Eu acho que são hábitos que a gente adquiriu com a pandemia, que se a gente mantiver, né, continuar com esses hábitos, mesmo depois de superado essa fase crítica que nós estamos vivendo, eu acredito que a gente possa diminuir, sim, a prematuridade de um modo geral, não só de Covid, mas de outras infecções, porque a prematuridade está muito associada a processo infeccioso, a doenças infecciosas durante a gravidez. Doutora Ana Lúcia, o que esperar do Brasil em relação às mortes e o que a Justiça pode fazer para minimizar esse quadro? Eu acho que o que a gente pode esperar é que avance a vacinação, né, que nós sejamos cautelosos nas medidas de retomada da chamada normalidade, né, conforme a doutora Lucila destacou. Acho que a gente deve manter realmente os bons hábitos, não vejo por que a gente abandonar o uso de máscaras, assim, no dia seguinte da vacinação. Não é assim que funciona, né? A gente tem que continuar cuidando da gente, dos próximos da gente e de todos os demais, né? Então, acho que medidas responsáveis, né, de retomada das atividades no seu pleno funcionamento. A gente sabe que a quantidade de mulheres desocupadas aumentou muito, aumentou em níveis que há décadas não se via, né? E principalmente de mulheres negras, né? A questão da empregabilidade, por exemplo, no trabalho doméstico, né, onde as mulheres negras ocupam 92% dos postos, ele caiu drasticamente na pandemia. Então, é necessário que se façam políticas públicas de retomada de emprego, de bons empregos, de empregos não precarizados, né, empregos com carteira assinada, que a pessoa possa ter acesso ao auxílio-doença, possa ter acesso à aposentadoria, e, claro, de medidas de renda, né, como é o próprio auxílio emergencial, que já existe, mas que essas medidas possam alcançar uma parcela maior da população, para que todos e todas estejam cuidados, né, e possam retomar suas vidas na sua plenitude. Bom, a gente termina aqui o programa, agradeço a participação de vocês. E o Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!